Olá, eu me chamo Roger, sou egresso do curso de licenciatura em Biblioteconomia pela Unirio e entrei em 2011, então posso dizer que fiz parte de uma das primeiras turmas da licenciatura e isso me dá muita satisfação. Eu comecei a me interessar pela área de biblioteconomia por volta mais ou menos de 2009, se eu não me engano, quando tive a oportunidade de assistir uma apresentação do professor Marcos Miranda. Saí dessa apresentação bastante entusiasmado, motivado em fazer algum curso na área de biblioteconomia. Então, em 2011, eu consegui ingressar na licenciatura. Posteriormente, eu fiz também o curso de bacharelado. A licenciatura foi para mim essa porta de entrada para uma área que eu tanto gosto, que eu tanto admiro, né? Na licenciatura eu também pude conhecer pessoas maravilhosas, né? Conheci professores maravilhosos, alunos maravilhosos, pessoas que até hoje eu tenho uma amizade, um carinho muito grande e a gente ainda conversa, pessoas que a gente desenvolveu um relacionamento bastante profundo e isso é muito gratificante. A licenciatura, ela me trouxe isso de bom, me trouxe amigos, né? E isso é algo muito maravilhoso. Também pude ter muitas experiências de ensino e aprendizado, desenvolvi um pensamento mais crítico em relação ao cotidiano e à sociedade por conta de uma formação humanística, né? Que é o perfil do curso de licenciatura da Unirio. Pude participar de alguns projetos e eu tenho muito orgulho em ter feito parte desses projetos. O projeto que organizou a exposição dos 100 anos de biblioteconomia, o projeto Memórias da Biblioteconomia também. Tenho muito orgulho em ter feito parte desse projeto e ter tido uma vida acadêmica bastante intensa. Em relação ao perfil, à formação do licenciado, fazendo uma breve comparação com a experiência que eu tive no bacharelado, eu posso dizer que a licenciatura, o licenciado, ele tem um perfil diferente do bacharel, né? Mas que ele, de certa maneira, complementa a atuação no campo da biblioteconomia, na área da biblioteconomia, e isso é bastante positivo, né? A licenciatura que ela foi criada pensando na questão da formação do técnico em biblioteconomia, né? Então, a ideia central é formar esse profissional, esse professor, para formar os técnicos em biblioteconomia, mas nesse currículo, como esse currículo se aproxima das disciplinas de educação, penso que ele acabou desenvolvendo outras potencialidades e lembra muito disso por conta das experiências de estágio e até das conversas com os colegas de turma, né? Uma experiência de estágio bastante interessante que eu tive quando tive a oportunidade de desenvolver uma atividade que se chamava entrevista ao livro, foi com os alunos do terceiro ano. E aí os alunos tinham que extrair algumas informações, alguns dados catalográficos do documento, da folha de rosto, da capa, da lombada. Assim eles iam tendo contato um pouco com as informações, com o ambiente da biblioteca, e também eram introduzidos na própria cultura do livro, na própria cultura de produção do livro. Isso é bastante interessante. Já com os alunos do 8º ano, me lembro de uma outra atividade que tive a oportunidade de desenvolver com eles, que foi uma atividade de pesquisa na internet, onde eu apresentei algumas estratégias de busca, apresentei também alguns filtros e eles logo de imediato me deram um feedback bastante positivo dessa atividade, né? Então penso que essas experiências, né, elas mostram um pouco do potencial do que o profissional de licenciatura em biblioteconomia ou licenciado pode fazer.
né? Eu me lembro que a gente conversava um pouco com os próprios professores que orientavam os estágios, e a gente falava desse viés para o letramento informacional, né? Então, percebi a época que começou a se desenvolver outras possibilidades para além da questão do foco central, inclusive, que é o técnico. E isso mostra que o curso é bastante rico em termos de formação. Mas é evidente que a gente ainda tem bastante para caminhar, né? Até em relação ao técnico, né? Os espaços ainda precisam ser ampliados, os espaços de atuação, as escolas técnicas com cursos técnicos de biblioteconomia, isso ainda precisa ser ampliado para que tenha um espaço consolidado de atuação do licenciado em biblioteconomia, né, na questão do técnico. Também é necessário desbravar esses caminhos e essas possibilidades na questão do letramento, por exemplo, e tantas outras que podem vir a surgir dessa relação entre biblioteconomia e educação, né? Como é um curso que tem 10 anos, penso que ainda temos um caminho pela frente e esses desafios precisam ser vencidos. Esse é o desafio que existe pela frente nos próximos anos, né? De criar mais espaços de atuação para o licenciado e ainda perceber essas potencialidades dado a formação do licenciado. Bom, fazemos 10 anos, o meu desejo é que continuamos, que prossigamos, que venham mais 10 anos da licenciatura, mais 20 anos, e que estejamos atentos para as mudanças da sociedade, para perceber qual o potencial desse profissional, desse licenciado que sai do curso de licenciatura em biblioteconomia e de que maneira ele pode atuar na sociedade significativamente, né? Então, parabéns à licenciatura, que venham muitos e muitos outros anos e aniversários.